Boa noite, pessoal. Me escutam bem? Boa noite. Como é que tá o som? Tá bom? Tá ruim? Boa noite, presidente Irineu, presidente do CREF de Santa Catarina. Ok, o som tá bom. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui de alguns projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que tratam da educação física. E a gente vai estar aqui com o deputado federal Felipe Carreiras, que tem dado uma força grande à educação física. Então queria pedir ao pessoal aí, ó, tem uma setinha aqui, um aviãozinho, convide os amigos para estar participando aqui da live com a gente, mandando sua pergunta. A gente já recebeu um monte de pergunta, um monte de dúvida e a gente está aqui para esclarecer tudo, certo? Então fiquem à vontade, convida aí o pessoal, os profissionais da educação física, empresários, estudantes. O Felipe acabou de entrar. Bora para a gente começar. Então vai convidando o pessoal aí, ó, convida todo mundo na setinha para a gente fazer uma live bem bacana. Felipe, boa noite, tudo certinho? Boa noite, como é que tá, Lúcio? Prazer aí estar participando dessa live contigo. Boa noite a todos os profissionais da educação física, enfim, a todo mundo que está assistindo. Uma alegria grande aí estar participando dessa live. Já faz um tempinho aí que a gente estava combinando, terminava que não dava para organizar os horários, mas até que enfim, para começar bem a semana, vamos falar aí sobre educação física, sobre esse setor aí que eu gosto muito, né? Uma profissão que eu admiro muito, o profissional da educação física, atividade física. Então, estamos aí à disposição para a gente fazer uma conversa bem legal. Felipe, eu queria agradecer por estar aqui com a gente hoje, tirando dúvida do pessoal, profissionais de educação física, estudantes, empresários, enfim, todo mundo aí do segmento. Dizer que hoje é um dia de luto para a educação física. Infelizmente, a gente perdeu um grande amigo, um grande judoca, um professor, foi meu professor na UPE, professor Marco Aurélio, e professor de outras faculdades privadas também. Então, hoje é um dia assim, para a educação física de Pernambuco e do Brasil, um dia triste, mas também a oportunidade aqui hoje, a gente está aqui com você de falar do futuro da educação física, de bons projetos que tramitam no Congresso Nacional. E você é um cara que tem defendido a educação física, o esporte e a saúde. Eu vejo você também com projetos para o pessoal de nutrição, de fisioterapia. Então, isso é muito bom. Então, deixar aqui os registros, meus sentimentos à família do professor Marco Aurélio e agradecer a você por estar aqui com a gente, certo? Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua relação com o esporte. Você é secretário municipal, secretário estadual de esporte, turismo, lazer, é torcedor de um clube que me dá muita dor de cabeça aqui em Pernambuco, que é o esporte. Então, me conta um pouco dessa tua relação com o esporte, por favor. Primeiro, eu queria também prestar meus sentimentos aí à família do professor Marco Aurélio, a todos os profissionais de educação física que estão sentindo, né, a dor com a sua partida. Que Deus conforte toda a família do professor. Minha relação se deu com atividade física, com os profissionais da educação física, de uma forma mais efetiva. Quando eu entrei no poder público, eu fui secretário de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, de 2013 até abril de 2014. Quando eu entrei na Prefeitura do Recife, em dia 1 de janeiro de 2013, a gente procurou desenvolver projetos para o recifense se apropriar mais da sua cidade, vivenciar mais
o Recife, tem uma sensação de pertencimento, ocupar os espaços urbanos, a gente sentia, e também através de uma pesquisa que a autoestima do recifense não andava muito bem, e nós desenvolvemos alguns programas. O primeiro dele foi logo em março de 2013, que foram as ciclofaixas de turismo e lazer, fazendo com que o recifense tivesse uma prática de lazer e atividade física, que era a pedalada pela cidade, vendo a cidade sob outra ótica, outra perspectiva. Criamos o Recife Antigo de Coração também no mesmo dia, com ruas do Recife sendo ruas exclusivas para atividade física, para prática de esportes. A gente contratou, na época, profissionais de educação física. E logo após esse programa, que foi um sucesso e hoje não pertence mais a nenhum governante, a nenhum secretário, a nenhum parlamentar, a nenhum prefeito, hoje pertence ao povo. É um programa exitoso porque o povo abraçou a ideia do projeto das ciclofaixas, e a gente fica feliz não só por ter criado as ciclofaixas, mas também por ter provocado um grande debate sobre a importância do uso da bicicleta na cidade, não só para lazer, mas como modal de transporte. E depois, logo das ciclofaixas, a gente teve uma ideia que foi desenvolver, investir em academias ao ar livre. Eu me lembro que numa viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro, eu vi umas estações de ginástica e uma academia ao ar livre. Aquilo me chamou a atenção. Eu vi um programa, uma reportagem da televisão com o secretário do Rio de Janeiro falando sobre as academias ao ar livre no Rio. Eu mostrei essa reportagem ao prefeito Geraldo Júlio e, na época, ao governador Eduardo Campos, numa reunião que estava tendo no Palácio do Campo das Princesas. O prefeito ficou fascinado, na época Eduardo também, e a gente construiu um edital e fizemos uma licitação, um pregão eletrônico, e em dezembro de 2013, nós inaugurávamos a primeira academia ao ar livre do Recife, com 26 equipamentos em aço inoxidável, com profissionais de educação física, dando oportunidade a estagiários também de educação física, e quis o destino que Recife ultrapassasse o Rio de Janeiro, e Recife hoje tem 19 academias Recife, 19 academias ao ar livre, proporcionando atividade física para mais de 60 mil inscritos que utilizam essas academias. Então, foi a partir daí que eu consegui construir uma relação muito grande com profissionais de educação física. E a gente tendo sempre relatos de pessoas que mudaram o seu hábito de vida a partir do momento que essas academias começaram a funcionar. E as academias não são apenas no Parque da Jaqueira ou no Segundo Jardim da Avenida Boa Viagem. Essas academias estão no Ibura, estão na Mostardinha, estão no Coque, estão no Engenho do Meio, estão em vários bairros do Recife, né, em Casa Amarela, em vários bairros. Eu não vou aqui dizer todos, senão a gente vai prolongar, mas a gente tem relatos de pessoas que estavam obesas, gente com pressão alta, gente depressiva. Essas praças e parques tiveram ocupação dos espaços urbanos, isso dialoga também com segurança, com integração das pessoas. Eu me lembro de relatos de pessoas, quando eu visitava uma academia, dizia que os vizinhos não se encontravam. Um morava no final da rua, o outro no começo, saiu para trabalhar, iam de noite cada um para as suas casas, e eles não se viam. Passavam anos e não se viam, não se cumprimentavam. Quando teve a academia, eles começaram a se aproximar, começaram a se ver, ou seja, promoveu a integração das pessoas. Então isso foi uma relação fantástica que eu vi, o impacto que tem a atividade física, não só como prevenção de saúde, mas também de integração das pessoas. Depois eu tive a oportunidade de ser secretário do Estado. Quando eu fui secretário do Estado, a gente encontrou o Santos Dumont
um equipamento que foi inaugurado em 1974, ou seja, há 46 anos, e vivia na prateleira do abandono, do esquecimento, um equipamento sucateado, e nós conseguimos recuperar todo aquele centro esportivo, de lazer também, e, obviamente, contando com a participação de profissionais da educação física. Lá também tem uma academia em Aço Inox, uma academia em Recife, e tem cerca de 30 modalidades esportivas e vários profissionais da educação física estão lá, professores, técnicos de várias modalidades esportivas, e eu pude ter uma relação muito próxima com todos vocês. Lúcio, pude cada vez mais conhecer, me aprofundar, ver a importância, reconhecer, ver que o poder público, o Estado brasileiro, tem um débito com vocês no que diz respeito em relação à valorização dos profissionais da educação física no Brasil, políticas públicas voltadas de valorização a esses profissionais, de investir mais em educação física. Eu comentava um dia desse com um colega deputado em Brasília, dizendo que nunca se ouviu falar tanto em OMS, em recomendações da Organização Mundial de Saúde nesse momento de pandemia que o mundo atravessa. Nunca o mundo falou tanto na OMS. E a OMS, pessoal, sempre falou o seguinte, que cada dólar investido em atividade física economiza 4 dólares nos hospitais. Cada real investido em atividade física economiza 4 reais nos hospitais públicos. Ou seja, é um investimento inteligente. Você investir no profissional da educação física, promover atividade física, seja para um jovem, para uma criança, para um adulto ou para um idoso, isso é promoção de saúde pública. E o país, infelizmente, tem esse débito, não tem essa visão estratégica e inteligente de colocar o recurso público, e tem sido uma das nossas bandeiras. Quando eu me elegi deputado federal, Lúcio, eu assumi um compromisso com vocês, de lutar por essa classe. E esse ano, o ano passado, no nosso primeiro ano, a gente tem tido essa preocupação, esse compromisso de apresentar projetos buscando valorizar vocês, e esse ano também, que a gente assumiu um compromisso. E eu fico muito à vontade de estar falando sobre isso com vocês esse ano, porque nesse ambiente de muito descrédito que a classe política tem com o povo em geral, com a sociedade, muitos iriam dizer, ele está fazendo isso porque esse ano é eleição, porque esse ano ele quer voto. Então, eu não sou candidato a nada. Mas já esse tinha ano já não chegou tem mensagem eleição. aqui. Esse ano Você não tem tem que ser eleição. candidato. Então, esse ano eu não preciso ter voto. Por exemplo, mas não é esse ano, não, mas ano que vem. O ano que vem também não tem eleição. Ou seja, o que eu estou fazendo não é nenhum favor, tá? O que eu estou fazendo é cumprindo um compromisso que eu celebrei com esses profissionais, com o profissional da educação física e com profissionais que trabalham em parceria com vocês, que na maioria das vezes são nutricionistas e os fisioterapeutas. Então, o que nós estamos fazendo é isso, é cumprindo com os nossos compromissos, numa agenda que a gente tem feito, te ouvindo sempre. Eu acho que você é o representante legítimo do Conselho Regional de Educação Física, representando, acho que 13 mil profissionais que são membros do Conselho. Se eu estiver errado, me corrija, eu aprendi contigo esse número. E a gente está aí para ser cobrado, para ser provocado, para apresentar projetos, para falar, ser um canal de diálogo com o governo de Pernambuco, com a prefeitura, com os 184 municípios do estado, mais o distrito de Fernando de Noronha. Enfim, estar ao lado de vocês. Aqui já tem meu futuro prefeito. Aí chegou até mensagem para você trocar de partido, porque os pré-candidatos que estão aí não se preocupam muito com a educação física, com o esporte. Mas, enfim, vamos começar a polêmica, né? Acho que você já está preparado, já deve ter chegado aí umas perguntas para você. A grande
assim, o que mais chegou de pergunta para a gente foi em relação à reabertura das academias. Aí o questionamento porque houve retomada de construção civil, restaurante, um bem polêmico, a questão do bar, dizendo que o bar vai reabrir antes das academias. E aí eu queria aproveitar aqui, agradecer. A gente estava naquele momento meio que porta fechada para todo mundo. E aí eu te procurei, você conseguiu fazer aquela primeira reunião, colocando o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, Bruno Chuamba, secretários executivos, enfim, o primeiro escalão do governo do Estado. Depois fizemos mais 2 reuniões, conseguimos avançar no ponto das atividades, inicialmente, atividade física em ambientes abertos. Acho que possivelmente nos próximos dias deve ser algum protocolo com relação a treinamento funcional, pequenos grupos ali na areia, em parques, enfim, para começar também nas academias. E aí eu queria que você explicasse mais ou menos esse processo, porque tem gente que diz, o CREF não está fazendo nada, a CAD não faz nada, a SINDAC não faz nada, o pessoal não tem moral, o governo não faz nada pelas academias. Então, você é um aliado do governador, é do partido do governador, teve essa abertura que foi fundamental para a gente, tivemos um diálogo muito bom, e eu queria também agradecer a você, as pessoas da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado, que com muita transparência, com muita boa vontade, dialogaram com a gente, mas para dar uma resposta efetiva ao pessoal do que a gente pode esperar nos próximos dias em relação às academias, os boxes, os estudos, enfim, uma data. Você pode falar para a gente sobre isso? Muito bem, Lúcio. Tem muita gente aqui fazendo perguntas sobre a volta das academias. Eu vou chegar lá daqui a pouco, tá, pessoal? Peço só um pouquinho de paciência. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Lúcio, ele tem constantemente cobrado do poder público estadual e municipal, não só do Recife, mas de outras prefeituras também, a volta das atividades físicas, a volta das academias, a liberação de atividade física. Eu me coloquei à disposição. E como eu fui secretário do prefeito Geraldo Júlio, como eu fui secretário do governador Paulo Câmara, como eu convivi como secretário de esporte, tenho um fácil relacionamento com essa atividade esportiva, atividade física, com os profissionais de educação física, eu me coloquei à disposição para ser um canal de diálogo. E o que foi que nós fizemos? Tivemos 3 reuniões virtuais com o representante do governo de Pernambuco, que trata da liberação das atividades, da volta das atividades econômicas ao Estado, no Estado de Pernambuco, diante da situação, com o secretário Bruno Chuamba. Tivemos a participação da secretária municipal da capital, Ana Paula Vilaça, Liane Marques, de Joana Maranhão. Tivemos a participação de Diego Pérez, secretário de Esportes do Estado, e sempre muito atencioso com a gente. Foram 3 reuniões. A última reunião foi segunda-feira da semana passada. Nós estivemos com o secretário de Saúde do Estado, com o secretário André Longo, com o secretário de Saúde da Prefeitura do Recife, Jailson Corrêa. E nesta reunião, com a participação do presidente da CAD, da Associação das Academias de Ginástica do Brasil, com o Leonardo, que representa a seção Pernambuco, com o Paulo, presidente do Sindicato das Academias, nós tivemos o compromisso do secretário André Longo, de Saúde de Pernambuco, que nós teríamos, a partir do final de semana passado, a reabertura de parques, de praia, de atividade física ao ar livre. E isso foi uma conquista do CREF, isso foi uma proatividade do CREF, isso foi a conquista do diálogo. Então, foi uma vitória, foi dito na nossa reunião, que nós provocamos e tivemos a sensibilidade por parte do governo de Pernambuco e da Prefeitura do Recife, e já foi uma vitória. Agora, o que é que acontece? Está havendo uma cobrança muito grande para a reabertura das academias. E eu quero dizer que, assim como o Lúcio concorda, com o representante das academias, eu também concordo. Eu tenho algumas boas notícias para dar. Tem muita gente cobrando, Lúcio, e de forma justa também. Se liberou atividade física na praia, nos parques, por que não liberar exercício funcional? Antes de começar a live,
eu recebi alguns questionamentos de alguns profissionais da educação física. Teve um que eu esqueci o nome, peço desculpas, que falou que foi dar aula no Parque da Jaqueira e foi proibido. Eu falei com a secretária Ana Paula, secretária de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife. Ela disse que vai falar com o prefeito Geraldo Júlio hoje e que em breve, amanhã ou depois de amanhã, já deverá estar anunciando a liberação de exercícios funcionais com uma limitação de pessoas, Sim. com distanciamento protocolar, com o uso de máscara para proteger o profissional, proteger vocês, proteger o professor da educação física e os alunos. Então isso eu acho que já é importante. Sim. Segundo ponto, tem muita gente dizendo, abriu o shopping, abriu o comércio, abriu aquilo, por que não abriu as academias? Eu concordo, mas qual é a boa notícia que a gente tem? Através de uma conquista do diálogo, do bom senso, do CREF e do presidente da Associação das Academias, foi deslocado o desoneamento, porque existem tem as etapas, e o compromisso do governo de Pernambuco foi colocar na etapa 6 a atividade de academia de ginástica. Ou seja, no cenário que existe hoje, o secretário de Esporte, Diego Pérez, apresentou ao comitê do Estado que está julgando as liberações, as flexibilizações das medidas restritivas, e já está na etapa 6, ou seja, se tudo ocorrer como está ocorrendo aqui nas reuniões que estão tendo, nas tratativas, o cenário, quem fala isso não sou eu estou só dizendo que está caminhando, eu não tenho palavra oficial para fazer anúncio nenhum da volta de nenhuma atividade física, eu sou apenas um deputado que promove um canal de diálogo, que tenta fazer pontes para o bem, para a coerência. Então, o que está existindo é o cenário de voltar no início de julho, porque eu acho justo. E o que é que nós estamos defendendo? Se volta um comércio, se volta uma atividade econômica, se existe um protocolo, se tem estudo e acha que pode voltar, as pessoas querendo trabalhar, querendo voltar ao novo normal, digamos assim, nesse novo tempo que a gente está vivendo, eu acho que a atividade física tem que ser olhada de uma forma diferente. A atividade física não é lazer, pode até ser encarado por alguns como lazer, mas a atividade física é promoção da saúde. A atividade física, dito pela Organização Mundial de Saúde, é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, combate à depressão, à obesidade, à pressão alta, tem uma série de benefícios que fazem bem às pessoas, que melhora a imunidade. E da forma responsável, como vocês estão colocando, com protocolos, com esse novo normal, com distanciamento, com tapetes com sanitização, enfim, a gente acredita que já poderia estar voltando, mas de acordo com o que foi sinalizado, eu acho que já é uma vitória de quem milita no setor, dos profissionais da educação física, dos professores, daqueles que estão querendo voltar de forma responsável. Enfim, eu acho que em breve nós deveremos ter uma boa notícia. Outra também, para me prolongar aqui, Lúcio, teve também uma pessoa que me questionou em relação a academias de crossfit. A academia de crossfit é ao ar livre, não é igual uma academia, poderia ser encarado. Eu falei com o secretário de esporte, com o Diego Pérez, e falei com a secretária Ana Paula, da Prefeitura do Recife. A academia de crossfit, as academias de crossfit, elas serão encaradas como as academias ao ar livre, que a gente falou no início da live, que tem 20 academias em vários bairros do Recife. Ou seja, assim que existir a liberação das academias, tanto as fechadas como as academias ao ar livre, o CrossFit vai entrar também
nessa mesma categoria, digamos assim. Ou seja, a gente pede um pouco de paciência, são cerca aí de 90 dias, ou um pouco mais, dessas medidas restritivas. Todo mundo sabe que é muita ansiedade para voltar à vida normal, à atividade econômica, as pessoas que querem e precisam fazer atividade física, mas a gente está muito pertinho de chegar nessa liberação desse novo normal, repetindo, com protocolos, com distanciamento, sem liberar todo mundo de uma vez só, para que a gente possa estudar e ver o impacto desse recomeço. A gente tem que tratar isso tudo como um recomeço e ver como as pessoas vão se comportar. A gente fica triste também, eu acho que é uma responsabilidade de vocês, e é inerente a vocês o profissionalismo de tentar fazer com que as pessoas tenham um compromisso de cumprir com as regras. Né? A gente viu as pessoas na praia, muita gente sem utilizar máscara, sem respeitar muita coisa. Eu tenho certeza que com a volta das academias, com os profissionais da educação física fiscalizando também, a gente vai ter esse setor dando um exemplo para outros, para mostrar que quando voltar, vai voltar cumprindo os pré-requisitos, as regras, os critérios, para dar exemplo, para dizer que já podia ter voltado antes. Mas acho que a gente tem que focar nisso, para não desrespeitar as regras, porque no final das contas tudo isso é feito para proteger as vidas, né? Felipe, eu queria aqui também ter outra questão, e aí eu já queria te agradecer. A gente, assim que assumiu a gestão aqui do CREF, aproximadamente um ano, a gente mandou algumas sugestões de projeto de lei para deputados federais, senadores, deputados estaduais. E felizmente o teu gabinete tem aceitado, enfim, quase tudo que a gente pede. E aí uma coisa bem que tem aqui muita gente reclamando em relação às quadras cobertas nas escolas. E aí um monte de relato de gente que dá aula em escola privada e não tem quadra, que dá aula no pátio, escolas públicas também, dá aula entre carro, no sol, fica exposto a sol e chuva, os malefícios de estar exposto ao sol. Algumas quadras, alguns colégios têm quadra, mas não tem tabela de basquete, rede de vôlei, barra de futebol, não tem material. Então, essa reclamação geral de exposição ao sol, quando chove, inviabiliza as aulas. Enfim, essa questão de falta de material. E aí eu estava conversando com o teu gabinete, com o André, com a outra menina que eu esqueci o nome, eu não sei o que, Tibeu, não esqueci o nome, o sobrenome meu, para a questão de um projeto de lei para a obrigatoriedade de quadras cobertas em todas as escolas do Brasil, seja pública ou seja privada. Então, queria saber o que é que pode ser feito em relação a isso, o encaminhamento, o que é que falta para andar esses bons projetos que você tem apresentado. É mobilização, é cobrança da gente de sociedade, de profissional. Como é mais ou menos o processo aí de um projeto de lei? O deputado apresenta, vai logo para plenário, passa em quantas comissões? Dá uma explicação rápida para a gente, tanto desse projeto como desse procedimento. Se demora, se não demora. Não, demora. A gente tem vários projetos de lei apresentados para a categoria do profissional da educação física, você sabe disso, nós temos cerca de 12 ou 14 projetos, eu acho que nós somos, dos 513 deputados no Brasil, não só de Pernambuco, o parlamentar que mais tem projetos apresentados para o setor, para o profissional da educação física. E também para quem está do lado de vocês, ou seja, para os alunos, não é só para o professor, para o aluno também. E todos os projetos a gente procura antes mostrar a vocês, ter a validação de vocês, para a gente ter uma sintonia. Não adianta eu apresentar um projeto de lei que vocês não concordam, né? Então, esse projeto aí que você nos enviou, eu agradeço pela sugestão. Nós estamos finalizando o texto desse projeto para você aprovar e nós protocolarmos o PL, um projeto de lei. Como é que funciona a tramitação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados? Se a gente apresenta um projeto de lei que tem algum impacto financeiro, primeiro, se o projeto de lei é voltado para atividade esportiva, para atividade física, ele passa primeiro pela Comissão de Esporte. Quando o projeto é apresentado, o presidente da Comissão de Esporte, ele designa um relator.
Esse relator ele vai dizer se concorda ou não com o projeto e submete aos membros da comissão do esporte. Aprovado na comissão, esse projeto ele passa, se tiver custos, se tiver impacto financeiro, ele vai para a CFT, para a Comissão de Finanças e Tributação. É designado um outro relator, ele apresenta o relatório favorável ou não. Se a favor ele é aprovado, ele passa da comissão e vai para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Aprovado na CCJ, ele vai para o Senado. Aprovado no Senado, ele vira lei, não precisa nem para o plenário. Então, é um projeto que tem caráter terminativo, tá? Ou seja, tendo uma mobilização dos profissionais cobrando os parlamentares, e como cobra? Através das redes sociais. Então, hoje tem muito parlamentar que é pautado por cobrança. Hoje a gente consegue ter essa proximidade com o eleitor, as ferramentas que facilitam essa conectividade. Essa aqui, por exemplo, para a gente ser criticado, para a gente receber sugestões, para o parlamentar ser cobrado, é aqui através das redes sociais. Então, nós temos esse projeto. Aí quando você fala de quadra coberta e material, muitas vezes uma bola, é um tatame, é um aparelho muitas vezes simples, de custo que não é alto, muitas vezes uma escola privada não tem, imagina a pública. Então o que é que acontece? É um débito do Estado brasileiro. Eu não vou depositar na conta nem de presidente da República, por mais que eu seja oposição ao presidente da República, eu não vou dizer que a culpa é só de Bolsonaro. A culpa é de Dilma, é de Lula, é de Fernando Henrique Cardoso, é do Estado brasileiro. A culpa é de vários governadores, a culpa é de vários prefeitos. Por quê? Porque o esporte e a atividade física sempre é tratado como o último da fila. Vão ver uma série de outras áreas e depois que vão ver o esporte. Quando vão ver o esporte, não tem mais dinheiro. Então, a gente precisa que vocês cobrem da gente, para a gente cobrar, fazer barulho lá no governo federal, no governo do estado, na prefeitura. Então, esse desafio é de todos nós, é corrigir esse débito do Estado brasileiro com atividade física, com o profissional da educação física. A gente sabe os valores que são entregados, não forma só um atleta, um campeão, forma um cidadão, uma criança que tem atividade física, tem disciplina, é importante para a sua saúde. Então, ter uma quadra coberta é ter o básico. O governo do Estado teve um programa, na época que eu fui secretário, secretária de Educação, para cobrir cerca de 1.000 quadras. Foram cobertas, eu acho que mais de 600 quadras, não conseguiu cumprir a meta. Ainda tem coberto muitas quadras, mas são dezenas de milhares de quadras que nós temos no Estado. Imagino no Brasil, e realmente precisa ter uma prioridade, ter uma política pública voltada para cobrir essas quadras e também para equipar as escolas com equipamentos que o profissional da educação física possa ministrar as suas aulas bem aparelhados. Tá? Então é uma situação que realmente precisa ter essa cobrança e nós estamos trabalhando nesse sentido enquanto deputado federal. Aqui, o Leonel Fabrício já te botou aqui como futuro governador. Obrigado, mas tem muita estrada pela frente. Por enquanto, vamos focar aí em ajudar aí os profissionais da educação física nesse momento de pandemia, voltar à atividade física para os pernambucanos poderem aí ter uma vida mais saudável, voltar às academias, à atividade esportiva. Tem muita coisa para a gente focar por enquanto, mas eu agradeço as palavras e a confiança. Uma outra questão aqui é um outro projeto em relação à dedução do imposto de renda para as pessoas que pagam academia, pagam personal. Hoje existe uma dedução para gasto com médico, por exemplo. E aí você tem um projeto que fala exatamente disso, dessa questão, para que gastos com profissionais, com academias, possam ser deduzidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que tu acha disso? Enfim, como é que está? Pessoal, uma pessoa está doente, precisa ir no médico, está com pressão alta, uma pessoa está obesa, uma pessoa está precisando de um tratamento.
Muita gente vai na clínica, paga uma consulta, pega o recibo e é restituído no imposto de renda para tratar de uma doença, né? Ou seja, é algo reativo. A pessoa foi tratar de alguma doença que ela contraiu muitas vezes porque não praticou atividade física, né? Então, se uma pessoa contrata um profissional de educação física, contrata um nutricionista para não ficar doente, por que porque essa pessoa não pode ter a restituição do imposto de renda? Eu acho que é justo. É um investimento inteligente, que se o poder público está restituindo o imposto de renda de alguém que ficou doente, por que não restituir imposto de renda? Muitas vezes vai ser um custo muito menor que a pessoa tem com um profissional de educação física do que pagar a consulta de um médico, de clínico, custo com o hospital. É muito mais barato, é um custo muito mais inteligente trabalhar na prevenção. Ou seja, não é cuidar da... Eu sempre digo, no Brasil existe uma política pública para investir dinheiro público na consequência, não tratam da causa. Tratar da causa é investir no profissional de educação física, no nutricionista, para que as pessoas não fiquem doentes. O país iria gastar muito menos dinheiro com isso. Nós temos exemplos exitosos no mundo que quem fez isso teve um gasto muito menor, que tem o sistema público de saúde funcionando muito melhor, mais justo, mais eficaz. Então, esse é um projeto de lei que visa corrigir essa questão da restituição do imposto de renda. Também o gasto com a academia, não é só com o profissional. Quem paga X por mês na academia também ser restituído do imposto de renda porque está pagando um equipamento que não é para ficar fortinho, bonitinho, não é estética. Atividade física é promoção de saúde, é muito mais do que estética e muitas pessoas não enxergam isso. Não é lazer. Atividade física, repito, é promoção de saúde pública. Queria agradecer aqui, eu estou vendo aqui os delegados do CREF aqui, tudo participando. A gente, quando assumiu, Felipe, a gente criou alguns cargos de delegados regionais do CREF. Então, a gente tem delegado em Petrolina, em Araripina, Uricuri, na Mata Sul, na Mata Norte, no Agreste, Garanhuns, enfim, a gente tem delegado em todas as regiões. Eu estou vendo o pessoal participando, esses são nossos multiplicadores, as pessoas que estão em todas as regiões do estado, falando do CREF, tirando dúvida do pessoal. Agradecer também, tem presidente do CREF de São Paulo, de Brasília, do Distrito Federal, Santa Catarina, presidente Nelson aí, futuro presidente do CONFEF, Conselho Federal. Forte abraço para todos vocês. E vamos para mais polêmica, a questão da taxa do personal. É um projeto seu também. Algumas academias, elas cobram a taxa do personal. Por exemplo, o professor vai dar aula lá, algumas academias não cobram, deixa ele dar aula lá, usar aquele espaço e não cobram nada. Outras optam por cobrar, dizendo, ó, aqui é um espaço privado e para você utilizar o meu espaço, meus equipamentos, você paga uma taxa X. Então, você tem um projeto nesse sentido de isentar os profissionais desse pagamento. Eu queria que você comentasse um pouco desse projeto. Vamos lá, antes de falar sobre essa questão do projeto de lei do personal nas academias sobre a taxa, eu quero cumprimentar também todos os membros dos conselhos regionais de educação física de todo o Brasil. Eu conheço muita gente, o próprio presidente de vocês a nível nacional, e que nós, enquanto presidente da Frente Parlamentar do Esporte e da Frente Parlamentar em defesa da saúde preventiva, são temas que estão próximos, nós enviamos um ofício à Frente Nacional de Prefeitos para que a atividade física... Desculpa que me ligaram e caiu a ligação. Eu até botei em modo para ninguém incomodar avião, mas enfim, sei que não chegou a ligação. Desculpa aí. Então, eu mandei um ofício para todos os prefeitos do Brasil, para que no retorno das atividades econômicas, quando houvesse relaxamento das medidas restritivas relacionadas ao Covid,
o primeiro item ser atividade física, ser as academias. Isso aí, cerca de 3 mil prefeituras do Brasil receberam o nosso ofício, enquanto deputado federal que preside a Frente Parlamentar em Defesa do Esporte e da Saúde Preventiva. Então, esse compromisso nosso, assumido com vocês, foi feito. Em relação ao personal na academia, eu acho que é algo que dialoga com a defesa do consumidor também. Porque o que eu vejo, se um cliente está pagando uma academia, ele tem o direito de ter um professor para dar assistência, para estar ali acompanhando o seu treinamento. Se esse cliente que está pagando a academia resolveu contratar um professor de educação física, esse professor de educação física vai fazer com que o dono da academia deixe o seu funcionário, o seu profissional, para dar uma cobertura a outro que não tem condição de estar pagando um personal. Ou seja, o cliente está pagando a academia normal, ele quer colocar lá um profissional da educação física, e termina que algumas academias, quando cobram essa taxa, inviabiliza para o aluno que está pagando a academia colocar o profissional. E outra coisa, também tem o outro lado. Muitas vezes o profissional da educação física leva o aluno para a academia, ou seja, leva o recurso para lá, para essa academia. Ou seja, ele faz parte da mesma engrenagem. Todo mundo está junto, todo mundo faz parte da mesma engrenagem. Então, algumas, pelo relato que eu tenho, cobram um valor extremamente alto, o que inviabiliza para o profissional da educação física estar prestando o seu serviço para os alunos e aliviando, a meu ver, o dono das academias. Então, tem alguns amigos que eu tenho, dono das academias, que não gostam muito desse nosso projeto, mas eu acho que é justo, eu acho que eles não vão perder nada com isso, na minha visão, vão ganhar. E eu apresentei esse projeto, não saiu da minha cabeça, porque foi uma demanda de professor de educação física. O nosso mandato, o nosso trabalho é pautado por demanda de setores que eu defendo. Eu não apresento projetos que saem da minha cabeça. Se eu estou deputado, eu não sou deputado, porque o povo me conferiu um voto de confiança, me emprestou um voto de confiança. Eu estou apenas prestando conta e cumprindo o compromisso com as pessoas que estão, que me prestaram essa confiança desse voto. Então, é isso. Também tenho projetos que favorecem as academias, como a isenção de impostos para a contratação, para a compra de equipamentos importados. Muitas academias têm esse tipo de benefício, com a questão do aluno que paga a academia ter restituição de imposto de renda, ou seja, não é só projeto que possa eventualmente tirar alguma coisa das academias, que eu acho que não, mas a gente também tem projetos que beneficiam diretamente os proprietários de academia. Certo. Felipe, outra questão, o PL 28, 24, aquele que você foi o autor, fez uma excelente campanha, esporte, aquela hashtag Esporte Impressa, e aí viralizou, vídeo acho que em todo o Brasil, todo mundo aderiu à campanha. A questão do Corona Voucher, aquele auxílio, explica um pouco como é que está isso, do profissional de educação física, o setor esportivo, fala um pouco para a gente isso aí. Vamos lá. Assim que nós nos deparamos com esse momento que ninguém queria estar atravessando com essa pandemia, vários projetos foram aprovados na Câmara dos Deputados para vários segmentos da economia, foram pautados e aprovados, socorrendo os setores do nosso país, e nós nos deparamos com um exemplo com o setor da cultura, que eu defendo. Nós aprovamos um projeto de lei para socorrer o setor cultural no nosso país, que a gente está sofrendo muito também. E quando eu vi, muitos projetos lá não tinha nada sobre o esporte. Como eu sou membro da comissão do esporte, membro titular por opção, eu escolhi estar ali porque celebrei um compromisso com o setor, nós apresentamos um projeto de lei de número 28 e 24 com ações emergenciais para o setor esportivo.
E o projeto não sai da nossa cabeça. Eu falei com ex-ministros, com presidente de confederações, associações, clubes, com atletas, com paratletas, com secretários estaduais, secretários municipais e formalizamos um texto. Para nossa felicidade, nós conseguimos na Câmara uma adesão boa dos colegas parlamentares, 440 assinaturas de 513 deputados, colocamos em regime de urgência, foi aprovado o regime de urgência por unanimidade da Câmara dos Deputados e estamos na eminência de votar esse projeto essa semana ou na outra. Será uma grande vitória do esporte, do setor esportivo e paraesportivo no Brasil. E mais uma vez eu digo, sempre fica para o último da fila. E isso está acontecendo porque houve uma grande mobilização. Eu agradeço a você, Lúcio, a todos os profissionais de educação física que também colocaram na sua rede social, que cobraram, que pediram para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pautar o projeto. Essa vitória, essa primeira batalha que nós vencemos, também é de vocês, é do setor. Então, visa também corrigir algo que o presidente Bolsonaro fez, que nós não concordamos. Ele vetou o Corona Voucher para profissionais de educação física e quem milita na atividade esportiva, para os invisíveis, muitas vezes, que eu estou falando desse projeto de lei, no setor esportivo. Porque o camisa 10 do time de futebol, famoso, o medalhista olímpico, o campeão de vôlei, os atletas que são os grandes astros do Brasil, para eles chegarem ali, um dia eles tiveram um professor de educação física na sua escola. Um dia eles têm também alguém que dá cobertura para eles poderem dar o seu espetáculo, conseguir a sua medalha e a sua vitória. Tem quem limpa a quadra, tem um boleiro, tem quem corta a grama, tem um maqueiro, tem um massagista, tem quem lava a roupa, tem um piscineiro. Tem tanta gente que as pessoas não lembram que existe. Tem o árbitro, tem o auxiliar de arbitragem, tem o técnico guia, que guia um atleta, um paratleta. Então tem muita gente que vive nesse mundo, eu poderia passar horas aqui, que são os invisíveis da atividade esportiva. Esses são o que estão sofrendo mais. São os que eu chamo de invisíveis do esporte. Então esse projeto de lei visa corrigir algo que nós consideramos injusto por parte do governo federal e dar essa mão nesse momento de tanta dificuldade para que a gente possa atravessar essa quadra e que o setor esportivo brasileiro permaneça erguido e permaneça cumprindo o seu papel, não apenas formando medalhistas e campeões, como eu sempre digo, formando cidadãos. Felipe, 2 pontos aqui, eu vou tentar fazer uma pergunta só. Um é a questão da obrigatoriedade do professor de educação física na educação básica. Eu já dialoguei com representantes da Prefeitura do Recife, Jaboatão, Caruaru. A gente ainda tem, em todo o estado de Pernambuco, no Brasil inteiro, muitas escolas que colocam o professor de pedagogia, o professor de matemática, dando aula de educação física. Escolas que às vezes não têm aula de educação física, e a LDB diz que é obrigatório o ensino da educação física. Escolas que só têm uma aula de educação física, e aí você tem um projeto de colocar 3 aulas semanais de educação física, que a gente acha isso muito bom. E você começa a incentivar a pessoa a hábitos saudáveis, a praticar atividade física. Ela, de repente, conhece o judô, conhece o vôlei, e aí ela se identifica com a modalidade, pode passar a praticar. Mas, de qualquer forma, ali ela vai adquirir habilidades motoras e, possivelmente, ela gosta de algo e vai praticar aquilo por mais tempo. Então, você provavelmente tira aquele jovem de provavelmente ser um sedentário e ser uma pessoa que vai estar na inatividade física e coloca ele para praticar atividade física. Eu queria que tu comentasse essas 2 realidades. Primeiro, a de não ter aula de educação física. A outra, algumas vezes, ter aula com um professor que não é da educação física.
sejam de professor de português, de geografia, de pedagogia, e também uma aula, duas, e aí você tem um projeto para 3. Fala um pouco disso aí para a gente. Esse projeto nós apresentamos da garantia de 3 horas semanais de educação física foi um projeto enviado por vocês, que eu concordo totalmente. É algo que é justo, é o mínimo que tem que existir. E você ter uma pessoa dando aula de educação física sem ser um profissional da educação física é um crime. Está errado. Não pode existir. A aula de educação física tem que ser obrigatoriamente ministrada por um profissional de educação física formado. Então, é um absurdo, você não pode ter um professor de matemática dando aula de história, um professor de história dando aula de matemática. Você não pode ter um médico metido com um profissional de educação física. Você não pode ter um profissional da educação física dando receita de remédio. Você não pode ter um profissional da educação física dando aula de história, dando aula de geografia. Então, nós não concordamos com isso. Isso está errado. A gente tem que fiscalizar, denunciar no Ministério Público. Eu estou à disposição para onde estiver acontecendo isso. Nós promovemos uma denúncia. Tem que ser contratado o professor de educação física, tem que ser feito um concurso, se for uma escola pública municipal, estadual, tem que ter um concurso e tem que ter profissional de educação física dando aula. Se tiver uma escola privada, pior ainda. Isso é inconcebível, destratar esse setor, destratar o profissional, colocar um professor para dar uma aula a uma criança. Está errado. Imagina uma criança receber uma orientação errada de um professor que não tem capacidade, que não é a sua área, fazer um tipo de atividade, pode prejudicar a atividade motora de uma criança. Então é um absurdo, é um crime. Chega uma pergunta aqui. Isso eu vou falar rapidinho. Tem um projeto já da senadora Mara Gabrilli, que fala em alterar o Código Penal. Hoje o Código Penal ele prevê a tipificação do exercício legal da profissão, da medicina e da odontologia. E aí o projeto dela é um projeto que a gente apoia. E aí eu queria te pedir aqui pessoalmente, ver se tem como dar uma força nesse projeto. É para colocar outras profissões de saúde, exemplo da educação física, da fisioterapia, da nutrição, também no Código Penal, que a pena é maior do que a lei de contravenção penal. Como uma forma hoje a gente fiscaliza muito no interior, no estado inteiro, o ProduCref orientar, fiscalizar as academias, e aí a gente, como é um crime, digamos, um menor, está na lei de contravenções penais, é uma pena menor, então, muitas vezes os delegados de interior não dão muita atenção. O delegado de interior tem cuidado de todos os crimes da cidade, homicídio, estupro, enfim, então eles dão prioridade a esse tipo de crime. Eles acham que esse crime do exercício legal de educação física, por exemplo, é um crime menos importante. E aí vai deixando para lá, a gente manda ofício para SDS, enfim. Então, aí a pergunta de Juan foi exatamente nesse sentido, de ver se coloca no Código Penal, que a pena é maior. Então, eu concordo aí com o Juan, concordo com vocês. Saibam que terão meu engajamento integral para a gente criminalizar o exercício ilegal de profissão. É importante a mobilização de vocês. E, mais uma vez, quando as pessoas tratam, porque olham como o último da fila. Mas o que é que precisa? Precisa da mobilização. Quem está aqui assistindo, quem não está, um contagiar o outro, cobrar. A gente marcar um dia, vou dar uma sugestão, Lúcio, um dia nacional de luta pela valorização e a criminalização do exercício ilegal da profissão da educação física. A gente pode estabelecer isso. Você conte comigo. Vocês saibam que vocês vão ter uma caneta também do parlamentar para lutar. Vão ter a voz também na Câmara dos Deputados e vamos lutar por isso. Eu vou falar com a senadora, tá? Você conhece a nossa equipe do gabinete e conte com o nosso mandato. Contem todos vocês, profissionais da educação física, com o nosso mandato para a gente lutar para corrigir essa injustiça. Agora, você sozinho, Lúcio, e eu sozinho, a gente não consegue. Sim. Agora,
Se os profissionais da educação física de Pernambuco e do Brasil se unirem, tiverem esse compromisso, esse comprometimento, essa energia para corrigir uma injustiça, eu tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos, tá? Então, vamos trabalhar em cima disso. Conta comigo. Felipe, a gente está praticamente acabando a live, já estamos com 55 minutos. Só para a gente, algumas perguntas aqui. Recebi uma pergunta, foi: presidente, pergunta a ele porque ao invés de devolver o salário dele para Rodrigo Maia, você não doa para algum projeto esportivo. Então, bem rapidinho, só para a gente responder esse questionamento, que você publica aí que está doando salário. Que pergunta boa, agradeço pela oportunidade. Certo. Nós estamos fazendo uma doação de forma espontânea, porque o presidente Rodrigo Maia não pautou a redução de salário dos deputados federais. Eu acho que é justo, porque todo mundo está perdendo alguma coisa, todo mundo dando sua cota de sacrifício. Nós reduzimos o nosso salário em 40%, e todos os meses, quem acompanha a gente aqui na rede social, nós estamos pegando 40% do nosso salário e fazendo doações. Extremamente o que foi dito, nós estamos fazendo doações para quem precisa, para instituições. Nosso primeiro salário, 40%, nós compramos cestas básicas para os moradores de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha fechou para turista. 99% da atividade econômica da ilha é de turismo, 1% são funcionários públicos. Fizemos essa doação de cesta básica, depositamos na instituição no novo jeito, mostramos o comprovante do depósito. No mês passado, fizemos compra de máscaras, ou seja, todo mês a gente faz o depósito na instituição, mostra para onde foi. Não é para Rodrigo Maia. Não é para Rodrigo Maia. É a última pessoa menos Rodrigo Maia, tá? Ou qualquer outro presidente, não é porque é Rodrigo Maia, não. O dinheiro não volta para a Câmara. É uma doação que nós estamos fazendo para algumas entidades. Nada impede que a gente faça para uma sugerida por vocês. Eu tenho uma ideia também, tá? Que eu queria ver com vocês. Nós temos emendas parlamentares. Eu queria destinar uma emenda parlamentar, se for possível, para o CREF, para a gente fazer um grande programa de estágios onde vocês acham conveniente fazer, celebrando com a Prefeitura do Recife, com o governo de Pernambuco. Eu queria que a gente discutisse isso com o nosso gabinete para dar oportunidade para estagiários, para alunos de educação física terem um estágio remunerado e poderem já estar aí se inserindo de alguma forma na preparação para serem profissionais e terem algum rendimento. Felipe, 2 minutos para acabar. Queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Foi uma hora muito produtiva, tiramos uma série de dúvidas. Então, fica aqui o agradecimento de coração por estar junto nessa luta da educação física, nessa questão aí da retomada da atividade física, do exercício físico, em espaços abertos, em espaços fechados, enfim. Então, tem uma cobrança muito grande da categoria. Você abriu o diálogo com o governo estadual, com a prefeitura. Então, obrigado mesmo, de coração. Conto com o CREF, conto com a educação física. E queria deixar aí 1 minuto para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço, Lúcio, pela oportunidade, não só da gente estar falando um pouco sobre nossos projetos, o que a gente pensa, por toda a oportunidade que a gente tem tido durante a semana, porque quem está assistindo a gente aqui durante essa hora não sabe que a gente falou mais cedo, não sabe que a gente falou durante o final de semana, não sabe que nós nos reunimos na semana passada, não sabe que possivelmente nós vamos nos reunir essa semana. Eu quero te parabenizar em nome de todos os profissionais da educação física, dizer que Lúcio tem tido uma postura aguerrida. Muitas vezes ele liga para mim para cobrar, liga para o governo do estado para cobrar, para a prefeitura para cobrar. Eu acho que ele tem feito o seu papel também e a gente está procurando fazer o nosso. E eu digo mais uma vez, o que nós estamos fazendo não é favor nenhum. O que a gente está fazendo é obrigação, porque eu celebrei um compromisso com vocês. Eu acho fundamental para a saúde pública do Brasil a atividade que é o profissional de educação física. Obrigado e uma excelente semana para todos vocês. Valeu. Um abração. Vamos ver se em breve a gente dá a notícia da reabertura das academias em nosso estado, tá? Amém. Obrigado. Nosso também lutar por isso. Um abraço. Valeu, um abração. Boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.